bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta edição tem um perfil um pouco diferente das habituais. Normalmente há sempre um convidado e uma conversa mais ou menos alargada que toca os dilemas de comunicação de cada um, em particular do convidado. Este tipo de programa vai continuar, mas vou partilhar um outro tipo de conteúdo que me é pedido a miúde, seja em conversas particulares, seja em convites que me fazem para falar em público. Serão uma série de episódios muito práticos sobre técnicas de comunicação. Não é um manual de comunicação, não é também comunicação para totós, mas sim algumas dicas muito simples que nos ajudam a comunicar melhor, seja em público, seja em conversas olhos nos olhos. Todos os que fazemos comunicação profissional conhecemos estas dicas de forma teórica e de forma prática e regularmente uso-as para treinar pessoas que querem falar melhor em público. Espero que gostem, espero que me digam qualquer coisa nos canais onde o podcast está, no Spotify, por exemplo, ou no site perguntasimples.com. Está lá também o meu telemóvel. Deixem-me uma mensagem para saber se gostam deste tipo de conteúdo e se devo fazer mais ou menos deste tipo de episódios. Bom, vamos ao episódio de hoje que já se faz tarde. Vamos falar de perguntas? Vamos a isso. Perguntas que são capazes de mudar o mundo e da maneira como se fazem boas perguntas. Há perguntas que mudam tudo. Mudam o rumo de uma conversa, mudam uma decisão e às vezes, algumas, raras, mudam mesmo o sentido de uma vida. A minha, a tua ou de alguém que te ouviu alguma vez perguntar no momento certo, de fazer a pergunta certa no momento certo. Mas, afinal, o que é uma pergunta poderosa? Uma boa pergunta, uma pergunta robusta. Não é seguramente uma pergunta que nos faz parecer muito inteligentes. É uma pergunta que cria espaço para o outro pensar, para o outro se ouvir, para se ver com mais nitidez. Ora, neste mundo vivemos rodeados de pessoas cheias de respostas e respostas apressadas, diagnósticos de bolso e certezas com prazo de validade de 30 segundos. O que agora é verdade, daqui a alguns segundos se calhar já não é. Mas talvez o mais transformador, hoje mais do que nunca, seja isto: fazer uma pergunta com verdadeira curiosidade. Isso mesmo, a curiosidade é que é o tal motor de uma boa pergunta. E é sobre isto que eu quero falar durante esta edição, do poder da pergunta certa, de como é que se faz e do que ganhamos quando deixamos de querer saber tudo e começamos a querer simplesmente entender melhor. Bom, voltamos ao início. O que é uma pergunta poderosa? Não é seguramente uma técnica, não é seguramente uma estratégia. É uma forma de estar. É que uma pergunta não invade, não obriga, não empurra. É leve no gesto, mas profunda no seu efeito. Não tenta mostrar aquilo que tu sabes sobre as coisas, tenta revelar o que o outro ainda não tinha visto. Portanto, e esta parte é relevante, a pergunta tem a ver com o outro, é para o outro, não é para ti. Ou que o outro já talvez soubesse, mas ainda não tinha dito em voz alta. E quase sempre estas perguntas são perguntas simples, tal como o programa Pergunta Simples. O que é que ainda não foi dito? O que é que te parece que te está a travar? O que é que mudou desde que começaste a pensar nisto? São tudo perguntas que nós podemos usar num diálogo com outra pessoa. São perguntas que, quando bem feitas, não assustam, desarmam, no bom sentido. E o mais curioso é que estas perguntas não têm resposta imediata, não têm resposta pré-feita na ponta da língua, porque as perguntas, estas, fazem pensar. Podemos fazer uma experiência. Pensa numa decisão recente em que hesitaste, em que pensaste muito sobre o que é que devias saber. Agora, a pergunta, para ti próprio: se eu não tivesse medo, o que é que faria? Fica aí. Vê o que é que aparece. Não forces. Escuta. Dá tempo para ouvir, porque essa é uma das regras fundamentais das boas perguntas, é que haja tempo para as poder responder. É esse o efeito de uma boa pergunta. Não resolve nada, mas revela quase tudo. E às vezes é tudo aquilo que precisamos. Se eu quiser dividir as perguntas em boas ou más, diria que algumas puxam por nós e outras encolhem-nos. Quem é que não esteve já numa reunião ou num encontro e alguém perguntou quase ameaçador: por que é que ainda não trataste disto? E o ambiente muda. Fica tudo frio. O corpo encolhe. A resposta encolhe e a conversa fecha. Definitivamente não foi uma grande pergunta. Agora imagina o mesmo momento, na mesma reunião, na mesma conversa, com uma pergunta feita de outra maneira. E a pergunta pode ser: o que é que te está a bloquear?
Ou então, o que é que ainda precisas para avançar com isso? Ora, o tom é completamente diferente e, por isso, a nossa capacidade de resposta é muito maior. O conteúdo pode ser o mesmo, mas definitivamente as respostas vão ser diferentes. O tom, o impacto, a disposição no outro são totalmente diferentes. Há perguntas que abrem e há perguntas que fecham. Obviamente as que abrem são muito mais interessantes. E depois há aquelas perguntas que até parecem neutras, mas são só julgamentos com ponto de interrogação no fim. Tenho 3 para partilhar. Essas perguntas que aparentemente vêm com pele de ovelha, são neutras, mas são de facto julgamentos. Não achas que devias ter feito de forma diferente? Estás mesmo certo disso? Por que é que só falaste agora? Estas perguntas são perguntas que têm um julgamento dentro de si. Não querem saber, querem vencer. E quando sentimos isso, protegemos-nos. Por isso a regra é não fazer este tipo de perguntas. A pergunta poderosa, a pergunta boa, ao contrário, não exige a resposta certa. Cria espaço para uma resposta verdadeira. Voltamos então à pergunta-chave. Como se aprende a perguntar melhor? Como tudo na vida, com prática. Fazer boas perguntas não é um talento, é principalmente treino e afinação. Sim, é verdade, há pessoas que nós conhecemos que nasceram para fazer perguntas. Mas será que nasceram mesmo para fazer perguntas ou treinaram de tanta e tanta maneira que agora são tão perfeitos a fazer boas perguntas que nós achamos que aquilo é inato, que elas nasceram assim? Ora, fazer uma boa pergunta implica treino. É como afinar o ouvido para a música ou o paladar para o vinho ou para uma boa comida. Começa por escutar, por reparar e por parar de querer ter razão. Quero propor um exercício simples. Escolhe uma conversa que vais ter durante esta semana. Uma reunião, uma conversa difícil, um jantar. Prepara 2 perguntas que gostarias de fazer. Só isso. Mas o exercício implica que escrevas antes essas 2 perguntas. Escrever num papel. Depois, ler essas perguntas em voz alta. E perguntar-te a ti próprio: esta pergunta convida ou acusa? Se a pergunta for sincera e for um convite para um diálogo, então essa pergunta vale e leva-a contigo. Se for uma opinião disfarçada da pergunta, o melhor é deixá-la em casa. Deixá-la no papel que escreveste. Uma outra prática que resulta bem, quando deres por ti a dizer eu acho que, travões a fundo. Vamos mudar a pergunta, porque o eu acho que é a tua opinião, não é uma pergunta. Que tal experimentarmos uma outra fórmula? O que é que te faz pensar assim? Queres contar-me como chegaste a essa conclusão? 2 perguntas neutras que ajudam muito mais a que o diálogo flua. Ao fazer isto, estás a trocar um julgamento por curiosidade. E a curiosidade é a argamassa de qualquer conversa que quer durar. Bom, e agora, uma coisa que funciona sempre bem. A pausa. A pausa como parte da pergunta. Sabes o que é que quase ninguém faz? Esperar. Por isso é que os diálogos são muito rápidos, por isso é que nos atropelamos, por isso é que estamos sempre a tentar falar e ouvir e falar e falar e falar e falar e a ouvir muito pouco. Quando fazemos uma pergunta, se o outro não responder em 2 segundos, pimba, nós avançamos e vamos em cima e vamos fazer outra pergunta e não esperamos por uma resposta. Fazemos outra pergunta, explicamos melhor e preenchemos o vazio. No fundo, estamos todos programados para preencher o vazio. Mas uma boa pergunta precisa de chão, precisa de tempo, precisa de pausa, precisa de silêncio. É nesse silêncio que muitas vezes a resposta aparece. O desconforto da pausa é muitas vezes o desconforto da verdade a chegar. Então, fica aqui mais uma dica. E esta pode ser mesmo uma maneira que muda a forma como falas com os outros. Depois de fazeres uma pergunta importante, cala-te. Não digas nada. Conta até 5. Aguenta. Tu consegues. Deixa o outro chegar onde não tinha chegado ainda. E garanto-te que nesses 5 segundos, 10 segundos de pausa, boas respostas vão aparecer. Podemos começar por treinar em contextos informais. Isto não é só para entrevistas, grandes apresentações ou coaching, treinos de grandes líderes. Vale experimentar em todo lugar, a todo momento. Treinar-te à mesa, numa conversa no carro, com os amigos, com os filhos, com quem mais confias, com quem precisa de sentir que pode confiar em ti. Começa por trocar a palavra devias pela expressão já pensaste em? Começa por ouvir com intenção, não com pressa.
ouvir com tempo. E, se quiseres mesmo elevar a fasquia, vamos fazer o seguinte jogo. Desafio para treinar durante esta semana. Durante um dia inteiro, sempre que te apetecer dar um conselho, faz uma pergunta em vez disso. Só por um dia. E repara que tudo muda. Talvez descubras que o outro não precisa que lhe digas o que fazer. Precisa só que lhe faças a pergunta certa e que estejas lá para ouvir a resposta. O mundo da comunicação é seguramente um mundo como outro qualquer, cheio de regras, de coisas para fazer e não fazer. Regras para aprender e depois para esquecer. Mas importa, se calhar, detalhar algumas coisas que podemos fazer e que não devemos fazer. Já que falamos de treino, deixa-me dar-te assim, de forma discreta, aquilo que muitos procuram. O que fazer e o que não fazer quando queres fazer boas perguntas. Não é uma fórmula, mas ajuda. Em particular, aqueles que são mais sistemáticos para aprender, eu decidi escrever uma lista com 10 coisas para não fazer e 10 coisas para fazer quando tentamos perguntar bem. Começo pelas coisas que podemos evitar. Primeiro, opiniões disfarçadas de pergunta. Segundo, perguntas em catadupla. Terceiro, porquês em momentos delicados. Quarto, perguntar só para parecer inteligente. Quinto, perguntas de controlo. Sexto, interromper a resposta. Sétimo, perguntas com a resposta já lá dentro. Não são bem perguntas, pois não. Oitavo, usar a pergunta para evitar dizer o que sentes. Nono, preencher silêncios à pressa. E décimo, absolutamente proibido, fazer perguntas para manipular. Estas são as 10 coisas para evitar. E as 10 que podemos fazer para perguntar bem? A primeira, curiosidade. Ser genuinamente curioso. A segunda, manter a pergunta curta. Terceira, usar perguntas abertas, ao invés de fechar as perguntas. A pergunta fechada é de sim ou não. As perguntas abertas permitem todas as respostas. Quarta, fazer silêncio depois da pergunta. 5. Mostrar que estás presente. Não vale a pena fazer perguntas e depois nem sequer ouvir a resposta. Sexto, validar o que ouves. Sétimo, reformular se necessário. E isto funciona sempre muito bem. Quando ouvimos uma resposta, podemos reformular e dizer aquilo que ouvimos naquela resposta. Criamos um bom diálogo. Oitavo, ajustar ao estado emocional do momento. Sim, há momentos em que podemos ter conversas mais calmas, há momentos em que é mais difícil manter essas conversas. Nono, aponta as boas perguntas que ouves. Todas as boas perguntas andam no ar, é só estar atento. Décimo, treina com pessoas em quem confias. Funciona sempre bem. São sempre diálogos bons com pessoas de quem nós gostamos. Fazer boas perguntas não é complicado, mas exige presença, atenção e um compromisso contigo próprio e com o outro. O compromisso de querer mesmo ouvir. Se conseguires isso, não como receita, mas como ponto de partida, talvez descubras que perguntar bem não é só comunicar melhor, é viver melhor com os outros. Se este episódio te fez parar para pensar, partilha com alguém que vive cercado de certezas, mas talvez precise, como tu ou eu, de uma pergunta que lhe abra o chão debaixo dos pés. Deixo 3 perguntas para esta semana. Qual foi a pergunta mais importante que te fizeram este ano? A quem precisas de fazer uma pergunta e ainda não tiveste coragem de a fazer? Ou que pergunta andas a evitar fazer a ti próprio? Esta é mais difícil. Se calhar não é bem uma pergunta jornalística, se calhar é uma pergunta que talvez um psicólogo nos pudesse fazer. Até à próxima semana, até ao próximo episódio. E, para mim, o mundo começa sempre com uma boa pergunta. Até para a semana.